Oi, pessoal, vamos continuar então nossas aulas. E agora o assunto é já a aplicação prática, né, dos conceitos de hidrologia florestal para monitoramento de florestas ou de manejo florestal ou de uso da terra. Hoje a gente vai falar sobre o ciclo hidrológico e o balanço hídrico em bacias hidrográficas. Porém, esse balanço hídrico, já falo para vocês desde já, que ele é uma metodologia para a estimativa da evapotranspiração. É para uma forma para a gente encontrar um meio de analisar um dos indicadores hidrológicos, que é o indicador quantitativo, não é o único quantitativo, mas ele é o nosso primeiro a gente observar, que é a evapotranspiração. Então, a aula inteira, ela vai ser determinada com esse objetivo. A gente vai falar do ciclo hidrológico, tudo, mas o objetivo da aula é apresentar para vocês essa metodologia que a gente aplica nas microbacias experimentais e que a gente consegue, por meio dessa metodologia, analisar a questão relacionada ao consumo de água por florestas ou ao consumo de água pelo uso do solo, né, pela vegetação. Porque a metodologia ela não precisa ser usada só em áreas de florestas plantadas, mas ela também pode ser utilizada em qualquer área sob manejo, seja agrícola, florestal, até mesmo em áreas naturais. A gente inicia falando do balanço hídrico global, né, em que somente parte da água disponível, ela realmente entra no nossa disponibilidade, mas mais do que isso, né, a figura mostra o volume relativo para cada fluxo. Então, se a gente observar, o maior fluxo de água, ele vem dos oceanos, atmosfera e continente. Os continentes, eles contribuem muito pouco ao volume de água presente em todo o ciclo hidrológico. Então, por isso que quando a gente fala de mudanças climáticas, ou quando a questão do degelo das calotas, ele é colocado nessa visão global, muitas vezes as pessoas não têm noção do quanto que isso reflete no ciclo hidrológico de forma a alterar os padrões nos continentes. Então, aumentar o nível das águas nos oceanos envolve a alteração em todos os ciclos que a gente conhece, principalmente no ciclo hidrológico. Quando a gente faz esse balanço hídrico de forma numérica, em que a gente transforma todo o volume em lâmina d'água, né? Lâmina d'água não, ainda não. Primeiro em quilômetro cúbico, né, em volume, e depois em lâmina d'água, que é a altura de milímetro de precipitação, a gente percebe que existe uma diferença entre o volume total de água que entra por precipitação e o que ocorre entre continente e oceano de produção de água. E essa conta, ela não fecha, ela não vai dar um equilíbrio zero no final, né? O slide destaca aí pra gente uma diferença de 158 milímetros entre o que sai do oceano e o que sai dos continentes, né? A descarga entre continente e oceano. O que significa isso? Essa é uma pergunta que eu sempre ponho, porque a gente vê essa tabela na apostila do Walter de Paula Lima e precisa compreender. Significa que quando a gente faz esse cálculo numérico entre continente e oceano, e a gente considera somente esse fluxo que ocorre na parte atmosférica, a gente está esquecendo ou desconsiderando um volume de água que ocorre ou que fica armazenado na superfície, abaixo da superfície do solo. Então, por isso que ocorre essa diferença. Então, sempre quando a gente fecha o balanço, existe um volume de água que está dentro do solo, que não está nem no rio,
nem na atmosfera. Então, onde está? Está dentro do solo. Em termos de balanço hídrico do Brasil, a gente tem a contribuição anual média de 1.500, mais ou menos, e uma evapotranspiração de quase 1.000 milímetros por ano. Ou seja, a disponibilidade de água superficial que o país tem, em teoria, é de 500 milímetros por ano. Isso são valores médios, como a gente já falou em outras aulas, não reflete, na verdade, a característica de disponibilidade hídrica por região. Esse é o balanço hídrico em bacias hidrográficas, de uma forma a mostrar também que a gente altera esse ciclo hidrológico de diferentes maneiras. A gente tem represas que aumentam a evapotranspiração, porque aumentam o volume de água livre, o uso do solo por vegetação, por cultivos, o uso da água subterrânea, seja em poços artesianos ou em poços mais superficiais, que são o poço caipira, né, que é o poço freático. E tudo isso vai ter também reflexo na produção de água da bacia. Quando a gente observa o perfil longitudinal de um vale fluvial, né, aí é um corte em que aparecem os divisores topográficos e as vertentes, né, fica muito claro essa formação bem característica que toda bacia hidrográfica tem, de ter a calha do rio, uma parte mais plana ao redor da calha do rio, em que a gente chama de margem ou planície fluvial, são as áreas sujeitas à inundação ou ao aumento da calha do rio na época de chuva, quando ocorrem chuvas extremas, né? E a questão da vertente, que são as áreas mais inclinadas que formam os divisores topográficos. Então, as vertentes da bacia hidrográfica, elas não são homogêneas, né? Existe também uma variação e elas também podem ser divididas em terço superior, terço médio, terço inferior. E o que sempre a gente precisa ter muito claro é que todo rio vai ter uma calha menor e uma calha maior. E essa calha maior, normalmente, é onde está a planície de inundação e, em alguns casos, vai coincidir com a área de preservação permanente. Outros casos não, porque a legislação ela não considera essa dinâmica hidrológica, ela considera uma faixa fixa, né? Mas que em alguns casos coincide. Quando a gente está falando de um poço cacimba, ou um poço caipira, ou um poço freático, estamos dizendo um poço que ele está superficial. Ele é alimentado pela água que infiltrou nas camadas do solo mais próximas da superfície, da franja capilar, e vai alimentar por percolação e por movimentação da água no solo, e também por conta da diferença de pressão que essa abertura no solo forma, né, em profundidade. Quando a gente fala poço artesiano, poço tubular profundo, a gente está falando de poços que são instalados de forma industrial, né? Então é uma empresa que faz isso, uma perfuração, e ela vai fazer a profundidade correta para encontrar o aquífero que está confinado, ou não, né? Mas chama aquífero confinado porque normalmente é a primeira camada de aquífero que ocorre aqui. É possível ocorrer em maior profundidade outros aquíferos, mas que ele está protegido por camadas impermeáveis. Por isso, eles têm uma qualidade diferente, eles têm uma vazão diferente, e a alimentação, né, a zona de alimentação desses aquíferos são as áreas de recarga, que estão localizadas em regiões
mais altas na superfície do terreno. Aqui o importante é a gente saber diferenciar de onde vem a água desses dois tipos de poço. O poço freático ele é mais suscetível à contaminação, porque ele está sendo alimentado pela água superficial que infiltra nas camadas iniciais do solo. Enquanto o aquífero confinado ele é mais difícil, porém não impossível. Então ele pode também apresentar contaminação no caso de das áreas de recarga estarem sujeitas a algum tipo de contaminação, seja por resíduos, deposição de resíduos, seja por contaminação química, agricultura ou industrial. E se a gente for observar todos os componentes do balanço hídrico em uma bacia hidrográfica, o que a gente tem é essa figura aqui. Várias flechinhas que simbolizam algum caminho que a água está fazendo. Mas quando a gente simplifica essa visão do balanço hídrico, a gente começa a observar que existe um conjunto de componentes que refere-se à saída de água no sistema, mas ainda não pelo curso da água, que é chamada de transpiração, mais interceptação pelas copas, mais interceptação pelo piso, mais evaporação direta. Esses 4 componentes que estão entre parênteses vão resultar na evapotranspiração. E aí eu continuo com o deflúvio, que é o Q, o ΔS, que é a variação de armazenamento de água no solo, o L e o U. O L e o U correspondem a fluxos que ocorrem em situações mais específicas, por exemplo, o vazamento freático e o vazamento entre bacias. Então, o L é um fluxo que ocorre nas laterais, nos divisores, é como se o divisor topográfico não correspondesse ao divisor geológico. E esse vazamento que ocorre lateral, ou seja, ele não está passando na calha do rio, é um fluxo que ocorre no solo, né, ao longo da calha do rio, nas margens. Lembra da zona ripária? É esse escoamento aí. Então, quando a gente está falando desses fluxos, a gente vai falar que eles, de alguma forma, estão relacionados ao deflúvio. Ao Q, né? A letra Q. Então, podemos simplificar ainda mais essa equação. E aí a equação do balanço hídrico simplificada, ela fica assim, em que a precipitação menos a evapotranspiração menos o deflúvio, mais ou menos a variação de armazenamento de água no solo, tem que dar zero. Esse é o equilíbrio. Um equilíbrio num período anual. Então, esse balanço hídrico ele é utilizado em bacias hidrográficas para um período de 1 ano, mas é um ano relacionado a 12 meses. A gente já vai falar do ano hidrológico. O ΔS, que é a variação de armazenamento de água no solo, ele é mais ou menos porque ele pode ser positivo ou negativo naquele período analisado. Então, a gente pode ter mais armazenamento de água no solo ou menos armazenamento de água no solo naquele período de 12 meses. Como que a gente vai medir essas coisas? Tem como medir? A gente já falou várias vezes, né? De vertedor, de estação linimétrica, de régua linimétrica, de linígrafo. E aqui eu mostro para vocês um linígrafo antigo ainda, que é para a gente ter uma noção do que é o linígrafo. Ele é um registro da variação do nível da água. Hoje em dia, os linígrafos eles são sensores que são colocados dentro do rio, né, ou dentro de uma estrutura construída, mas que vai refletir essa variação do nível da água e a gente descarrega, são sensores, né? Então a gente descarrega esses valores, esses gráficos no computador. Antigamente era um gráfico desenhado, né? O equipamento se movimentava e desenhava esse gráfico no papel, que é o que vocês estão vendo aqui na foto. O vertedor, existem vários tipos de vertedor, mas eles correspondem a uma estrutura construída na calha do rio, em que vai captar toda a água produzida
tanto na parte superficial quanto subterrânea. Ele tem também uma construção que a gente não enxerga por fora, que vai canalizar todo o fluxo de água num só ponto. Esse ponto é onde vai estar o vertedor, que é a estrutura geométrica melhor desenhada, melhor definida para aquele tipo de comportamento hidrológico. Então, a gente fala que se você quer precisão nas máximas, o desenho retangular é melhor. Se você quer precisão nas mínimas, o desenho triangular é melhor. E essa forma geométrica tem uma relação de altura de lâmina d'água com a área da forma geométrica, e a gente obtém os dados de vazão e depois processa isso por um período, tem os dados de defluo. E a régua nemimétrica está aí também na figura, mostrando que o que a gente monitora, na verdade, é o nível de água, a altura da lâmina. A gente tem, então, aqui, a gente tem o Q, percebe? Da equação do balanço hídrico. A gente vai chegar no defluo, o valor Q da equação. A estação pluviométrica, que é o registro de precipitação, no mínimo nós vamos ter um pluviômetro, que vai dar a informação de P da equação do balanço hídrico, então a entrada de água. Mas, quando a gente fala de armazenamento de água no solo, fica um pouco mais complicado, porque o equipamento que eu tenho que mede isso, na verdade ele estima isso por diferença de pressão, é o lisímetro. E o lisímetro ele não é uma estrutura que pode ser aplicada numa bacia hidrográfica. Eu posso ter pontos de monitoramento, que é muito utilizado em área agrícola para verificar a variação de armazenamento de água, de diferentes camadas do solo, pensando em suprir a planta com irrigação, né, para calcular o quanto que está faltando. E tem lisímetros que são construídos como parcela experimental, que são essas duas figuras de baixo. Então, eu vou calcular a evapotranspiração pela diferença de água que tem nessa amostra que o lisímetro está medindo, né? A primeira figura aqui se tem 3 indivíduos arbóreos dentro do lisímetro, a segunda você tem um só. E corresponde ao volume de água que as raízes vão estar retirando do solo. Então, numa bacia hidrográfica, não tem como a gente utilizar o lisímetro, né? A gente já começou a ficar com a equação com incógnitas. Então, ΔS complicou. E a evapotranspiração em si, também não dá para a gente ter isso medido na bacia hidrográfica. O que nós temos hoje de equipamento são situações que vão estimar a evaporação, a evapotranspiração, mas também de forma amostral, pontual. As torres de fluxo são utilizadas em algumas situações experimentais ou de monitoramento, mas imagine, numa microbacia eu teria que ter várias dessas espalhadas para ter uma representatividade da variabilidade espacial. E a outra situação seria o tanque classe A, que é essa figura aqui, mas ele também é utilizado como uma estimativa que precisa ser instalado numa situação específica para garantir que esses dados, esses resultados são representativos, então, de uma determinada situação que corresponde à grama, né, a vegetação gramínea, numa área aberta. Também não dá para usar esses dados num monitoramento anual de uma microbacia. Então, a gente tem na equação 2 incógnitas. Porém, a gente quer encontrar a evapotranspiração. Lembra que eu falei que a gente usa essa metodologia para encontrar a estimativa da evapotranspiração? Então, o que eu quero, na verdade, é dessa equação simplificada, que é P menos ET menos Q mais ou menos ΔS igual a 0, eu quero transformar ela em ET igual a P menos Q. Se eu conseguir transformar ela nessa equação aqui, eu vou ter
exatamente a estimativa da evapotranspiração pela diferença entre o processo de entrada de energia, que é a precipitação, e perda de energia, que é o deflúvio. Então, veja que, veja que a gente precisa tirar o ΔS. Como que a gente tira o ΔS de uma equação, né? Simplesmente eu vou lá e tiro? Não. Primeira coisa, então, é que eu preciso pensar que a evapotranspiração numa microbacia, ela vai me dar o indicador de consumo de água pela cobertura vegetal. E essa é uma metodologia que chama balanço hídrico de massa, sempre anual, aplicado às bacias, ou às microbacias, na verdade. Precisa, sim, de uma estação linimétrica, que é para obter precipitação e deflúvio, e do período do ano hídrico. É assim que eu vou excluir o ΔS da minha metodologia de equação simplificada do balanço hídrico e vou poder utilizar P menos Q para estimar a evapotranspiração. Mas o que é esse ano hídrico ou ano hidrológico? Ele é uma sequência de 12 meses, né? Porém, não necessariamente ele é de janeiro a dezembro. Eu preciso fechar o ciclo do ano, de modo que o primeiro mês é quando eu tenho o maior déficit de água no solo. Por que isso? Porque a gente está falando de uma variável que é ΔS. ΔS é a mesma coisa que a gente falar que o final menos inicial é o valor de armazenamento de água no solo final menos o valor de armazenamento de água inicial. E quando eu faço um valor muito pequeno menos um valor muito pequeno, eu posso dizer que esse valor resultante é mais pequeno ainda. De uma forma bem simplificada, né? E aí, o que acontece quando eu faço isso? Eu estou, na verdade, determinando um período hidrológico em que a variação de armazenamento de água no solo tende a zero. Ou seja, ela é tão desprezível que eu vou tirar ela da equação. Então, isso é uma convenção no sentido teórico, né? Tende a zero. É claro que isso não é um valor estático e precisa ser também determinado de uma forma correta. Como que a gente faz para determinar o ano hídrico ou o ano hidrológico? Essa figura que eu apresento para vocês aqui, ela refere-se ao balanço hídrico regional pela metodologia do Thorndike e Mander, que a gente aprende lá em meteorologia ou às vezes na disciplina de irrigação, né? Eu aprendi em meteorologia florestal. E por que faz esse balanço hídrico? Faz para a gente compreender como que é a variação ao longo do ano, né, da estimativa de evapotranspiração em relação à precipitação e a demanda hídrica atmosférica para cada mês. Esse balanço hídrico ele tem uma metodologia para ser calculado, né? Ele é aplicado de forma regional, então ele abrange muito mais do que uma bacia hidrográfica, porque ele trabalha com a suposição de comportamentos atmosféricos. Então, são regiões climáticas. Por isso que ele é um balanço hídrico regional. E o que vai estar caracterizando a evapotranspiração é a radiação solar, o vento, temperatura, então são condições atmosféricas, calculadas com base na evapotranspiração de uma vegetação gramínea. E ele nos dá dois tipos de evapotranspiração, a evapotranspiração real e a evapotranspiração potencial. A evapotranspiração real é a calculada pensando na vegetação gramínea, que é uma vegetação rasteira, com total incidência solar, que tem capacidade de
evapotranspirar de acordo com o seu sistema radicular. E enquanto a evapotranspiração potencial, ela é uma evapotranspiração máxima que poderia ocorrer dentro daquelas condições atmosféricas. Ou seja, um corpo poderia evapotranspirar no máximo X, que é um pouco maior sempre do que a evapotranspiração real. A gente considera a evapotranspiração potencial a evapotranspiração de floresta, porque se a gente sabe que floresta ela é o que mais evapotranspira em relação às coberturas que a gente tem, então a gente fala que a evapotranspiração potencial desse balanço hídrico regional corresponde à evapotranspiração de uma floresta. Então, pelo balanço hídrico regional, eu consigo duas coisas. Primeiro, identificar qual é o início do ano hidrológico, qual é o mês em que inicia o ano hidrológico. E, em segundo lugar, eu consigo identificar qual é a estimativa da evapotranspiração máxima que poderia acontecer. Olha só, tudo escrito aqui, hein? Então, eu uso o ano hídrico para calcular a evapotranspiração dentro daquela microbacia que eu quero, tá? E utilizo a evapotranspiração potencial do balanço hídrico regional como um valor de referência para analisar esse valor que eu encontrei na área experimental ou na área que eu estou monitorando. Se a evapotranspiração estimada pelo balanço hídrico na bacia é maior que a evapotranspiração potencial regional, significa que o manejo da cobertura florestal está possibilitando maior evapotranspiração do que aquelas que seriam consideradas o máximo que poderia acontecer naquela região. Então, sim, o manejo está causando uma situação potencialmente de conflito hídrico. Então, a gente usa o balanço hídrico para comparar o consumo de água pela floresta ao longo do crescimento, ou após o corte, ou com uma mudança de material genético, uma alteração no manejo, sempre considerando o ciclo produtivo, então 5 anos, 7 anos, 1 ano, por meio de uma microbacia experimental. Por isso que muitas empresas mantêm a microbacia experimental daquelas condições morfológicas de manejo, né, e de manejo. E aí utiliza-se essa alteração, por exemplo, agora a empresa está trabalhando com outro material genético. Então, quando fecha o ciclo na microbacia experimental, altera também o material genético que está lá implantado e inicia-se um novo monitoramento pensando nesse novo material genético. E aí analisa-se se ele está causando maior ou menor impacto hidrológico. Uma coisa importante também de falar da questão do monitoramento, né, quando a gente fala de uma área experimental, é que eu posso ter tanto o monitoramento de duas bacias pareadas. Então, como eu falei, às vezes a empresa tem uma microbacia só com floresta e a outra microbacia em que ela tem a área de APT com floresta nativa e o restante com o seu material de manejo. De qualquer forma, a gente tem que saber que existe um período de calibração. Então, qualquer microbacia experimental, ela vai ter um período que não vai ter manejo. E esse período que não vai ter manejo é onde a gente vai conseguir caracterizar o comportamento hidrológico dessa bacia. Então, a evapotranspiração natural de uma microbacia vai ser monitorada pelo menos 2 anos antes, para depois ela ser considerada uma microbacia com intervenções e aí fazer o monitoramento dessas alterações. Uma outra situação que a gente fala também, que é o tempo de
conhecer o comportamento hidrológico é quando a floresta plantada já atingiu o seu ponto máximo de incremento médio anual. Ou seja, a floresta não está mais crescendo com tanto vigor. É como se fosse uma floresta em estágio clímax. Esse período também fica 2 anos monitorando para identificar qual é o comportamento natural. E por que 2 anos? Porque 1 ano poderia ser, 1 ano corresponde a um comportamento natural também, mas a gente não pega tanto variação de precipitação. Então, quando a gente fala de 2 a 3 anos de calibração, a gente está falando de conseguir pegar aí um período maior de comportamento de variáveis, né, hidrodinâmicas, para poder realmente caracterizar o funcionamento normal da bacia e assim conseguir identificar realmente melhor as causas e efeitos do manejo. Então, eu espero que vocês tenham conseguido compreender essa questão da evapotranspiração como um indicador do manejo florestal ou do uso do solo em relação à questão do consumo de água pela cobertura e como que a gente usa isso dentro do conceito de microbacia experimental ou uma microbacia monitorada de forma a obter esses dados. Ok? Então, agradeço mais uma vez e a gente se vê na próxima aula.